Luz, câmera, ação. Meu gato resolveu gravar no meu lugar, né? Ele sentou na minha cadeira. E aí, pessoas? O que eu faço? Eu não tenho mais onde sentar. Eu acho que alguém quer gravar algo por mim. E é isso que eu mostrei aí pra vocês. Acho que dá pra ver, ele está aqui, tá? Eu arrumei uma cadeira pra mim, então eu que dei meu jeito, né? Ele queria ficar aqui comigo. Se ele quer me acompanhar no vídeo, então vamos lá. Então, eu sempre vejo, né, nesse negócio de compras, as pessoas sempre dão a dica de quê? Que a gente deve esperar um dia, né, 24 horas, que é um dia, uma semana, tem pessoas que dizem um mês. Mas sim, eu levei 9 anos para comprar uma peça de roupa que eu queria muito, muito, muito. Então é isso que eu quero compartilhar aqui com vocês. Eu sempre fui assim uma pessoa, em muitos casos, muito compulsiva, sabe? Sempre queria as coisas assim, muito rápido, tudo tinha que ser na pressa. Só que em outras coisas, eu conseguia assim, eu tentava buscar o autocontrole, me controlar. Porque a gente sabe, né? Nós não somos seres irracionais, nós pensamos, então sim, nós conseguimos controlar os nossos impulsos, os nossos desejos. E foi isso que eu tentei fazer. Essa peça de roupa era uma coisa que eu queria assim há muito tempo, porque eu já tinha tido uma peça que tinha ficado pequena, então eu comecei a falar para mim, né? Eu quero outra. Só que eu sempre ia dizendo tem que ser no momento certo. Então, eu levei 9 anos para entender esse momento certo. Então, só esse ano eu comprei. O porquê que eu achava que nunca era o momento certo? Eu sempre achava que o preço não era assim, eu quero algo que seja do jeito que eu quero. Por que eu controlei esse desejo o tempo todo se era uma coisa que eu sabia que eu ia usar e que eu queria? Porque era tipo, eu vou trazer aqui. Era porque eu não queria qualquer coisa. Eu queria algo que eu realmente olhasse e pensasse, isso aqui eu usaria para sempre. Tá entendendo? Eu vejo que muitas vezes a gente não pensa nisso. A gente compra coisas pensando, isso aqui eu vou usar muito nesse, por esse momento, sabe? Por um ano, 2 anos. A gente não, quando a gente compra algo, a gente não pensa assim, será que eu usaria isso a vida inteira? Se isso durasse a vida inteira? Sabe? A gente não compra pensando nisso, a gente compra pensando em momentos. Eu usaria isso aqui nesse momento. Eu usaria isso aqui nessa festa que vai ter. Mas e na próxima? Não, na próxima certamente eu não quero, porque as pessoas vão lembrar, eu não posso ter isso novamente. Então a gente compra coisas pensando apenas nos momentos. Sabe? A gente não a gente não compra, na verdade, pensando a longo prazo. Tipo, quando eu estava lendo o livro Dê Adeus ao Excesso, eu acho que é esse o nome do livro, que é um dos meus livros assim que eu gosto muito, eu tô sempre relendo ele. E ele fala, é muito fácil a gente comprar uma jaqueta e se imaginar usando ela a primeira, a segunda e a terceira vez. Mas a gente não consegue imaginar usando essa jaqueta por 10 vezes. Então é muito difícil, porque quando a gente compra, usa 3 vezes, a gente às vezes já não quer mais, já quer outra coisa. E eu queria ter algo que eu me visse usando a vida inteira, sabe? Eu queria ter uma coisa que eu visse, isso aqui é do jeito que eu quero, e isso aqui eu me vejo usando durante, sabe, minha vida inteira. A gente sabe, né, que hoje em dia as coisas não são tão boas mais, não tem mais durabilidade, tudo, né, em questão de roupas, coisas, móveis, eletrodomésticos, essas coisas todas. Então, eu queria algo que fosse durável. Eu queria uma coisa que eu olhasse e visse, isso aqui é a minha cara, isso aqui eu usaria 1 ano, 2, 3, eu me vejo usando isso aqui há 10 anos. Claro, né, se você couber naquilo, se aquilo ainda existir. Existe, tá entendendo, né? É meio uma lógica que eu tô tentando trazer aqui, sabe? Então, esse ano, né, na verdade, acho que mês passado, eu não tinha comprado roupa, eu me propus a não comprar coisas que eu não precisasse, e roupas eu falei, eu não quero comprar.
porque eu estava me conhecendo. Eu estava tentando entender o que estava acontecendo, quem era eu, o que eu gostava, o que eu não gostava. E eu não queria ter um escape de compra sempre que eu ficasse triste, ansiosa ou até feliz. Né? Porque às vezes a gente corre para as compras. E quando eu vi essa peça, era uma coisa que eu já queria, mas eu não tinha comprado. Eu já tinha visto ela, já queria ela, mas eu não tinha comprado. Que eu falava assim, ela tá um preço caro. Não, não tava assim caro, sabe? Eu já comprei coisas que tinham preço mais caro, não custava menos de 100. Mas eu falei, vai que entra numa promoção. E entrou. Eu não vou conseguir mostrar aqui, mas eu vou tentar rapidinho. E, tipo, ela tá desbotoada, né? Os dois primeiros. Mas essa sainha aqui. Eu vou tentar deixar uma foto. E, tipo, eu sou apaixonada por saia de botões desde 2016. E eu vejo isso como, assim, uma coisa boa, sabe? Porque se eu gosto disso desde 2016 e eu não comprei nenhuma, mesmo sabendo que era uma coisa que eu queria muito, eu vejo isso como uma vitória sobre mim mesmo. Eu vejo que eu consigo, sim, controlar os meus impulsos, os meus desejos. E, claro, né, que eu consegui isso com isso aqui, né, com essa peça. Claro que teve compras desnecessárias em relação a outras coisas, mas isso me deixou feliz, porque quando eu comecei a analisar que fazia 9 anos que eu queria essa peça, e detalhe, eu já usei acho que 3 vezes. Ela é nova, né, chegou poucos dias, e toda vez que eu penso em usar uma roupa, eu só quero usar ela. Porque, sério, eu gostei demais, demais, demais. E é como eu falei, é uma coisa que eu me vejo, que eu queria algo que eu me visse usando. Se eu tiver que usar um ano inteirinho, eu vou usar o 2, 3, 4. Entendi, é uma coisa que você se vê usando. Porque hoje em dia a gente somos, né? Colocam na nossa cabeça que as roupas são descartáveis. Tipo, você tem que usar. Se você vai para uma festa, você usa essa roupa e na próxima festa você tem que usar outra roupa, porque o que vão achar de você? O que as pessoas vão imaginar? E colocam essa. E vão colocando na nossa mente. A gente está vivendo uma geração do descartável. E não é só em relação a coisas, tá? São em relação às pessoas também. As pessoas, né, se relacionam com outras e quando as outras não dão mais o que elas querem, elas descartam. Então é tudo descartável, é tudo, sabe, muito rápido, uma sociedade do descartável, das coisas rápidas. Então, isso não veio só para moda, né, pro fast fashion. É em relação a sentimentos, a pessoas. E eu confesso que eu nunca gostei muito disso, sabe, dessas coisas rápidas demais, coisas aceleradas. Eu sou aquela pessoa do lento, de que as coisas têm que durar sim, sendo coisas, relacionamento. Claro, eu não tô falando aqui, né, de relacionamentos tóxicos, não é isso? Mas eu sempre gostei de viver essa coisa lenta, sabe? Que, supor, pra mim a roupa tinha que durar a vida inteira. Tipo, se você tem uma roupa preferida, essa roupa tem que ser a sua preferida, sabe? Gente, como assim eu tenho que ter, sei lá, quantas saias dessa? Se eu posso ter uma e ela ser a minha preferida, ela ser a saia que eu quero usar sempre. Então, eu sempre tive isso comigo, desde criança. Esse colarzinho que eu tô usando, eu comprei ele tem uns 8, uns 9 a 10 anos. E, tipo, eu amo esse colar. Sério. E assim, né, eu acho que a gente, pra mim, e assim, né, pra mim as coisas tinham que durar. E eu nunca consegui entender, assim, o porquê das pessoas terem que trocar as coisas o tempo todo, sabe? Sempre tendo coisas novas. O excesso de novidade, sabe, faz com que a gente viva essa rapidez, o nosso cérebro não se acostume e a gente tá sempre entediado. Isso não é só em coisas, tá? É em relação a tudo, né? A gente quer novidade o tempo todo. A gente vive esse negócio assim de, eu preciso de novidade no guarda-roupa. Eu preciso de novidade. Se gosta de ler, tem que ter sempre livros novos. Então é cada vez mais livros, mais maquiagens, são cada vez mais informações da internet. Quer cada vez viajar mais, conhecer mais pessoas. Só que nunca está satisfeito. Já conhece milhares de pessoas, já tem, o guarda-roupa tá hiper mega lotado. Tem muitas e muitas coisas, a casa tá cheia, as redes sociais tá cheia de amigos, né? Tá sempre viajando, sempre conhecendo pessoas, mas nunca tá satisfeito.
e não entende. E acha que para resolver tem que buscar mais, tem que viajar mais. E não entende que esse acúmulo, sabe? Esse excesso de novidades não vai resolver. Vai trazer cada vez mais problemas e a gente vai sentir cada vez mais necessidade de ter. E esse ano foi o ano assim que eu disse, eu não quero mais comprar. Sabe, eu não quero comprar coisas que não são necessárias, eu não quero comprar lixo, eu quero comprar coisas que são essenciais, coisas como essa saia que estava na minha lista há 9 anos. Há 9 anos. E, tipo, eu poderia sim ter tirado ela da minha lista durante esses 9 anos, mas tinha que ser algo intencional, tinha que ter propósito. E o propósito foi agora. Pela primeira vez eu senti que realmente era o momento de tirar ela do papel, né? De tirar ela daquele carrinho, sendo que ela nunca entrou no carrinho. E finalmente comprar. Então é isso que eu quero dizer para vocês, que a gente consegue sim, a gente consegue ter controle, sabe, sobre nós mesmos. Nós podemos desenvolver o autodomínio, o autocontrole e realmente buscar ter coisas que a gente realmente quer sem que alguém ponha isso pra gente. Então foi isso que eu aprendi, que eu consigo, que você consegue, se a gente quiser. Então, como eu tava falando, eu não fiz um ano sem compra, porque eu não gosto disso. Para mim, isso não traz. Não vai trazer resultado nenhum. Eu vejo pessoas que voltam desse um ano sem compra consumindo cada vez mais. Então, eu prefiro fazer o que eu fiz. Foi ir lá e tentar conhecer quem é a Jéssica. Entender tudo que eu passava, o porquê eu queria comprar, o porquê eu queria certas coisas, que isso é muito importante, que muitas das vezes as coisas que a gente quer não é porque a gente quer. Então, essa saia era porque eu queria, porque eu tive uma que eu ganhei de doação e ela ficou pequena. E eu nunca esqueci essa saia, eu ficava pensando nessa saia sempre, o quanto eu gostava dela. E, tipo, todo ano eu ia passando, né, dizendo, não, um momento, quando eu senti muito forte, né, quando eu senti que é um momento, ela vem. Quando eu ver a saia, que realmente é a saia que eu quero. Essa foi a saia que realmente eu queria. Sendo que eu vi essa saia ano passado. Mas eu falei, não, não é o momento. Eu quero comprar ela, mas quem sabe eu não encontro uma promoção. No momento eu encontrava. Aí, do nada, ela apareceu em promoção no aplicativo. E eu fiz, caramba, comprei ela por 35 reais. Então é isso, né, gente? Era isso que eu queria trazer no vídeo de hoje, sabe? Que é possível sim a gente vencer o consumismo, né? Que é possível sim a gente comprar com mais consciência. Só que o conselho que eu dou para você é: busca se conhecer, busca focar em autoconhecimento, sabe? Esquece um pouco de não, um ano sem comprar. Foca em se conhecer, foca em entender se as coisas que você realmente que você quer comprar, você realmente quer. Ou se não é se não são as mídias, a propaganda que está colocando isso para você. Então, espero que, de alguma forma, esse vídeo te ajude, sabe, a repensar mais nas suas compras. Que você não efetue a compra assim que sentir o desejo. Espera, sabe? Espera. Busca entender se realmente você quer aquilo, porque às vezes você está endividado, perdendo dinheiro por comprar coisas que você nem usa. Então, é isso o conselho que eu quero trazer no vídeo de hoje, tá? Muita consciência, busca se conhecer, que Deus te abençoe, que Deus te ajude, muita luz, muita paz. Bye!